Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Vou falar um pouco sobre o modernismo em Portugal. Então, no final aí do século XIX, entre 1890 e 1891, a Europa estava sofrendo aí uma grande crise, né? E Portugal, fortes tensões internas. A Inglaterra ameaçava fazer retaliações sangrentas caso o exército português não saísse dos territórios entre Moçambique e Angola. E como o exército percebeu que não tinha como enfrentar os britânicos, retirou-se do local, tá? Trazendo aí constantes instabilidades sociais e políticas para Portugal. E em fevereiro de 1908, o rei Dom Carlos e seu filho Dom Luiz Felipe foram assassinados por populares quando a carruagem onde ambos estava passando, né, em uma circulação meio à multidão. Então, obedecendo aí a linha de sucessão, Dom Manuel subiu ao trono, permanecendo até 1910, quando foi proclamada a República e um novo governo provisório assumiu o poder, dando início aí a algumas reformas. As crises durante a primeira década republicana em Portugal geraram um profundo sentimento nacionalista. A corrente literária, né, saudosista, foi a mais ativa daquele período e teve como veículo representativo a revista A Águia. Tá? Os membros dessa corrente viam o saudosismo como um traço mais típico da cultura portuguesa e eles acreditavam que ele poderia servir como base para o ressurgimento da glória lusitana, invocando aí o passado, o sebastianismo, né, o império e também as grandes navegações. Para essa revista nós tivemos aí ilustres colaboradores como Teixeira de Pascoais e Fernando Pessoa, ambos nós vamos estudar aí um pouquinho, e além deles, Leonardo Coimbra, Raul Leal, Mário de Sá Carneiro. Então, os jovens talentos aí da revista Águia superaram a orientação saudosista e, ao tornar contato com as vanguardas europeias, deram início aí ao modernismo Portugal. E em 1915, somando-se ao grupo da revista A Águia, tiveram aí a colaboração de Almada Negreiro, Santa Rita Pintor, Rui Coelho, Luiz de Montalvor, Tomás de Almeida, Alfredo Guisado e Armando Cortes Rodrigues, além do brasileiro Ronald de Carvalho, os quais fundaram a revista Orfeu, tá? Considerada aí o marco inicial do modernismo português. Mesmo inserindo aí Portugal no fluxo cultural do restante da Europa, a revista ela seria trimestral, mas apenas 2 números foram publicados, um em março e outro em junho. E os 2 números, né, provocaram grandes escândalos aí, né, tornando impossível a publicação do seu terceiro número, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre as principais fases do modernismo. A primeira fase, de 1915 a 1927, teve o nome de Orfismo, considerando aí a primeira fase do modernismo português, que recebeu o nome devido à revista Orfeu. Primeira publicação a divulgar os ideais modernistas e as tendências culturais que circulavam na Europa durante o século XX. Foi fundada em 1915 por um grupo de escritores e artistas plásticos que eram chamados de orfistas, né? E tinham como objetivo chocar a burguesia ao apresentar uma poesia livre de métrica e inserir a literatura portuguesa no contexto cultural europeu, que naquela época estava sob forte influência das tendências futuristas. A segunda fase, de 1927 a 1940, o presencialismo ou presencismo, né? Teve aí o nome também devido a uma revista literária com o nome de Presença, cujo primeiro exemplar foi publicado em 1927. Ela foi fortemente influenciada pela revista Orfeu, onde a publicação foi a principal responsável por divulgar e dar continuidade às ideias modernistas, embora os seus representantes tinham defendido uma literatura mais intimista voltada para a introspecção e para o experimentalismo. O outro, neorrealismo de 1940 a 1974, surgiu em um conturbado contexto histórico, né, social. A Europa ela sofria com as consequências de uma forte crise econômica devido à Segunda Guerra Mundial, tá? E a última fase, surrealismo de 1947 a 1974.
Então, por muitos estudiosos, esse período foi considerado a última fase do modernismo português, né? Tendo aí como características a escrita automática, com destaque para a livre associação de ideias e de palavras e a modificação das estruturas da realidade, elemento baseado nos conteúdos oníricos, reafirmando seu caráter figurativo e irracional. Vamos ver agora um pouquinho sobre a vida de Teixeira de Pascoais, né? Um dos fundadores aí da revista Águia. Na verdade, o seu nome é Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos. Nasceu em Amarante em 1877. Formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1901, exercendo aí a advocacia em Amarante e Porto, prosseguindo ao mesmo tempo para a sua carreira literária. Estreou em letras com a coletânea de versos Embriões, com o nome de Embriões, em 1895, quando ele tinha apenas 17 anos. Em 1910, com Leonardo Coimbra e Jaime Cortesão, como nós já vimos, fundaram a revista Águia, né? Onde Teixeira era diretor literário e largamente defendeu o saudosismo como estética literária. Em 1929, fez a primeira publicação das obras completas de Teixeira de Pascoais, que faleceu em 1952 em Amarante. Deixando aí uma publicada vasta obra, né? Que enriqueceu muito a literatura contemporânea brasileira e uma série de textos inéditos que começou a ser divulgado a partir de 1990. E embora, né, Teixeira fizesse parte da época do modernismo, ele não teve influência das vanguardas europeias. Ele e sua obra formavam uma vanguarda particular, né? Então ele tinha como tema aí a aproximação entre o homem e o artista, o profundo sentimento religioso e o vínculo entre a infância e a velhice. Tá? Bem diferente dos autores das vanguardas europeias. Já Fernando Pessoa nasceu dia 13 de junho de 1888. Ele foi um dos mais importantes poetas da literatura portuguesa, e figura central do modernismo português. É um poeta lírico e nacionalista. Cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, né, que expressa as reflexões do seu eu profundo, das suas inquietações, a sua solidão e o seu tédio. Ele foi criador de vários heterônimos, né, que são pessoas imaginárias a quem um escritor atribui a autoria de suas obras, né, com características e tendências próprias. Esses poetas têm personalidade própria e escrevem a sua poesia. Assinam, né, a sua poesia, na verdade. Então, Fernando Pessoa ficou órfão de pai aos 5 anos, quando este faleceu de tuberculose. E a sua mãe casou-se novamente com um militar chamado João Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul de Portugal em Durban, África do Sul, para onde a família acabou mudando. E em 1901, Fernando Pessoa escreveu seus primeiros poemas em inglês, retornando com a família para Lisboa em 1902. Mas Fernando Pessoa ainda não ficou contente, né, em ficar em Lisboa e retornou sozinho para a África do Sul, onde frequentou a Universidade de Cabo da Boa Esperança. Regressando em 1905 novamente para Lisboa, matriculando-se na Faculdade de Letras, para cursar filosofia, mas acabou abandonando o curso em 1907. Em 1908, ele escreveu poemas, né, na sua língua natal, e em 1912, ele estreou como crítico literário da revista Águia, onde ele conheceu Teixeira Pascoal. E como poeta em A Renascença, em 1914. A partir de 1915, ele liderou aí com um grupo, né, de mentor a revista Orfeu, né? Onde a revista foi a porta-voz dos ideais de renovação futurista desejados pelo grupo que a fundou, defendendo a liberdade de expressão, né? Na época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social. Na revista Orfeu, Fernando Pessoa publicou poemas que escandalizavam a sociedade conservadora da época. Mas, infelizmente, em 29 de 11 de 1935, ele foi internado em Lisboa com uma forte cólica hepática que o levou à morte no dia seguinte. Vamos conhecer um pouquinho aí agora os seus principais heterônimos, né? O primeiro, Alberto Caeiro.
Nasceu em Lisboa, dia 16 de abril de 1889. Órfão de pai e mãe, só teve instrução primária e viveu quase toda a vida no campo, sob a proteção de uma tia. Ele é um poeta de contato com a natureza, extraindo dela os valores ingênuos com os quais alimenta a alma. Para Caieiro, tudo é como é, tudo é assim como é assim. O poeta reproduz, né, ele reduz tudo à objetividade, sem a mediação do pensamento. O poeta publicou O Guardião de Rebanhos, né, onde mostra a sua forma simples e natural de sentir e dizer sobre ele. Alberto Caieiro morreu de tuberculose em 1915. Ricardo Reis nasceu na cidade de Porto, dia 19 de setembro de 1887, teve formação em escola de jesuítas e estudou medicina. Ele é monarquista, exilou-se no Brasil por não concordar com a proclamação da República Portuguesa. Foi profundo admirador da cultura clássica, tendo estudado latim, grego e mitologia. E uma das suas obras é a Ode Clássica, cheia de princípios aristocráticos. Já Álvaro de Campos foi o mais importante heterônimo de Fernando Pessoa. Nasceu no extremo sul de Portugal, dia 15 de outubro de 1890. É um poeta moderno, aquele que vive as ideologias do século XX. Estudou engenharia naval na Escócia, mas não suportava ficar preso dentro de um escritório, né? Porque ele era temperamentalmente rebelde e agressivo, né? Seus versos reproduziam essa revolta de inconformismo, né, manifestado através de uma verdadeira revolução poética. Ele escreveu Ode Triunfal, Ode Marítima e Tabacaria. E ortônimo, né, Fernando Pessoa por ele mesmo. Então, mestre da poesia, Fernando Pessoa mostrou muito pouco do seu talento em vida. Foi na época em que colaborava com a revista Presença, que sustentava a liberdade de expressão e apregoava a emoção estética como real objetivo do movimento modernista. Como o poema, né? O nada que é tudo, ou ainda os famosos versos da autopsicografia que enunciam o mistério da criação poética que ele próprio sentiu. Ok? Por hoje é só.